Olá pessoal, tudo bem? Oi, 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 eu aqui Joyce Hasselman, são 7 horas e 27 minutos, sou a deputada federal do Brasil, que tá aqui em Brasília trabalhando, e aí, gente, eu consegui de novo aquele tempinho pra gente, entre uma agenda e outra, bater um papo, e eu fazer uma prestação de contas do que tá acontecendo hoje aqui, o que tá acontecendo em Brasília, qual foi a movimentação do governo hoje. Começou cedo com reunião, aliás, eu comecei a primeira reunião cedo lá no Palácio, na Casa Civil, uma reunião aí para desarmar uma pauta bomba, né, que foi deixada aí pelo Michel Temer, né? O Michel Temer fez a transição bonitinho, mas fez um monte de malandragenzinha ali aos 48 do segundo tempo, né? Gastos incomuns apareceram, pautinhas bombas apareceram, armações apareceram no meio do caminho, né, para tentar comprometer aí o governo Bolsonaro, mas o pessoal, os ministérios aí, o nosso time é muito competente, está desarmando uma por uma. Então hoje de manhãzinha já teve essa primeira reunião, né, na Casa Civil, e depois o Bolsonaro teve uma reunião com os ministros que começou exatamente às 9 da manhã. 9 da manhã, né? Pá! Começou a reunião e levou aí 3 horas praticamente de reunião. Foi uma reunião longa, onde se decidiu, né, se decidiram várias coisas, né? Mas essa reunião também serviu para que o governo colocasse um alerta maior sobre o que foi deixado aí pelo governo do Michel Temer, tá, gente? O ministro Onyx, da Casa Civil, e os outros ministérios perceberam que houve, assim, como disse o ministro Onyx Lorenzoni, uma movimentação incomum no final aí da gestão do Michel Temer, agora nos últimos dias, né? Ou seja, decretos, portarias, decretos, liberação de verbas. Hoje mesmo a ministra Damares suspendeu um desses decretos que foi assinado aí pelo Michel Temer, uma autorização de gastos aí de mais de 45 milhões, ela foi lá e suspendeu, porque achou aquilo lá muito estranho, e outras decisões que foram tomadas aí, que gerariam, né, custo para o governo, ou seja, para nós, porque o governo não tem dinheiro, é só a gente, né? Que tem dinheiro, é o povo que paga e o governo gasta nosso dinheiro, né? Então, o Temer deixou aí uma série de gastos extras, e por conta disso, o ministro Lorenzoni, o ministro Onyx Lorenzoni e o presidente Bolsonaro decidiram passar um pente fino, um pente fino em tudo que o Michel Temer deixou aí, pra não ter nenhum susto, né, gente? Porque não pode cada gaveta que abre ter um fantasma, né? Abre lá, um fantasma, um esqueleto, ai meu Deus do céu. Não dá pra ter um susto, né, em cada gaveta. E além das questões que envolvem aí a liberação de dinheiro, estranhamente, aos 48 do segundo tempo, também teve lá algumas nomeações um tanto quanto cabulosas, né? Aquelas que você, quando vê, você grita, se assusta, né? Os cabelos ficam arrepiados. É como a nomeação do Marum. O Michel Temer não podia ter deixado de herança para o Bolsonaro, né, na Itaipu, o Marum, gente. Além de ser um constrangimento, é um desserviço, né? Não dá para fazer uma coisa dessa em cargo estratégico, em locais estratégicos, como é o caso da Itaipu Nacional, ou qualquer outro lugar que seja, estratégico ou não estratégico. Quem tinha que decidir, quem tem que decidir sobre isso é o governo Bolsonaro. E aí cria, obviamente, um baita de um constrangimento, porque foi essa a ideia, criar um constrangimento, né? E foi aí de uma deselegância, né, de uma deselegância política, né, gigantesca. O senhor Michel Temer, senhor ex-presidente, tão elegante, sempre tão pomposo, né, sempre faz questão de ser muito educado, aquela coisa toda, né, foi extremamente mal educado, né, para não dizer, para não usar outro adjetivo, né, um tanto quanto mais pesado, né, Michel Temer, né, foi malandragem o que você fez. Não é, Michel Temer? Malandragem o que você fez. Tentando enfiar o Marum ali, goela abaixo, né, deixando essa bomba Marum para o Bolsonaro, como outras bombas, como, né, a bomba que envolve ali os projetos da Sudene, né, que foi uma pauta que foi passada ali na Câmara dos Deputados, e que dentro da pauta tinham também, depois da aprovação do projeto, uma armadilha, né, e o governo hoje, né, a Casa Civil, estava resolvendo tudo isso, justamente para que não caia uma nova bomba em cima do governo Bolsonaro, minha gente. Então, para você ver que o pessoal está trabalhando bastante, né, e que, de fato, há algumas armadilhas ali, né. Tem um pessoal me lembrando aqui do politicamente correto. Vamos trabalhar para deixar o politicamente correto de lado. Hoje me ligou um repórter, gente, do Estadão,
Hoje eu falei com várias pessoas da imprensa por conta da nossa reunião de bancada. Ligou um repórter do Estadão e ele me perguntou o seguinte: ô Joyce, a gente está fazendo uma matéria porque a gente está repercutindo aqui o que o Bolsonaro quis dizer, que vão acabar com o politicamente correto ou enfrentar o politicamente correto. Eu não lembro exatamente qual foi o verbo utilizado, né, antes do politicamente correto no discurso de posse. Aí ele, o que o Bolsonaro quis dizer com isso? Eu falei exatamente o que ele disse. Vai acabar o politicamente correto. Significa o seguinte, não vai ter mais frescura, pô. Não vai ter mais frescura, pô. É isso. É isso, né? Então, vai vir matéria aí em relação ao discurso do Bolsonaro. Ao discurso do Bolsonaro. A ministra Damares, minha gente, vamos falar um pouquinho mais de polêmica. A ministra Damares está, de novo, no meio de uma polêmica. A imprensa tirou a Damares para Cristo, né? Por conta de uma declaração que ela deu no dia da posse dela, não sei se foi antes ou depois da posse, o pessoal tava lá, mas ela tava com a mesma roupa, será que foi antes, será que depois? Que foi uma declaração que ela disse o seguinte: meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Tava com um grupo de mulheres, ela falou isso, né, e a mulherada falou até, tava um grupo, né, falou em coro e tal, aquela coisa toda, e hoje a imprensa tá malhando a ministra Damares, porque ela falou, meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, que talvez seja um pouquinho difícil pra entender quando você faz questão de não ter a cognição adequada, né? A ministra Damares usou uma figura de linguagem. Uma figura de linguagem. O que ela quis dizer, eu vou desenhar aqui. O que ela quis dizer, gente, é que a gente não vai promover, né, ideologia de gênero, não vai promover cultura de gaysismo para criança ou coisa assim. Não se trata de impedir que a menina use azul e que o menino use rosa. Aliás, meu marido tem gravatas cor-de-rosa lindíssimas, né? E eu brinco com ele, e aí eu vou ser chamada de machista por causa disso, não tem problema não. Eu falo, pra usar azul, meu amor, qualquer homem usa. Agora, para um homem como você usar rosa, assim, tem que ser muito macho mesmo. Pronto, pode o povo descer a lei, não tô nem aí, pode falar, porque dentro da minha casa eu falo o que eu quiser, o que eu bem entender, ninguém tem nada a ver com isso, pronto, acabou, né? O que a ministra Damares quis fazer, gente, pelo amor de Deus, foi uma figura de linguagem. Não vai ter... Não, por decreto a ministra Damares proíbe que meninos vistam rosa e meninas vistam azul. Gente... Vamos lá, um pouquinho mais, só um pouquinho mais, assim, de boa vontade, de inteligência. Mas não é falta de inteligência. Como diz de novo meu marido, é cretinice. É cretinice um negócio desse, tá, minha gente? Né? Daqui a pouco vai ter protesto. Vamos fazer protesto porque os meninos estão proibidos de usar rosa e as meninas proibidas de usar azul. Minha gente, vamos arrumar o que fazer, né? Esse povo aí da imprensa. Nós temos que cuidar das nossas crianças, da nossa educação. Nós temos que cuidar das nossas famílias. E é isso que a ministra Damares está fazendo. Ministra, do mesmo jeito que eu estive ao seu lado, quando a imprensa veio com unhas e dentes, né, na sua jugular, por conta do seu testemunho de vida, né? Lembra da história, gente? Lá do pé de goiaba? Pois é, do mesmo jeito, estou eu aqui, ministra. Eu vou dizer uma coisa para a senhora. Não dê ouvidos. A banana para quem tá falando bobagem. Uma banana para quem tá falando bobagem. Deixa falar, né? Aliás, vocês podiam cuidar um pouquinho mais da agenda econômica, ficar de olho. Paulo Guedes está fazendo vários anúncios, né? Falou, por exemplo, da questão, né, de um imposto único ou carga tributária, né, em 20%. Olha que sensacional, Vamos aplaudir o Paulo Guedes, né, que tá botando para quebrar, e é o que a gente vê aí, esse bobajol, um bobajol mesmo, um bobajol, minha gente, um bobajol, com todo o respeito que eu tenho aos meus colegas da imprensa, né? Aliás, gente, pra quem tá falando aí, Joyce, questão, tal, com Maia, como é que foi, como é que não foi, tem live ontem aqui no meu canal, não vou repetir tudo que eu já falei, então vocês olhem por que a decisão do PSL de entrar nesse bloco aí com o Rodrigo Maia. Aliás, hoje teve reunião na nossa bancada, reunião do PSL, nós marcamos essa reunião ontem, rapidamente, hoje tinha uma parte da bancada, aqueles que estavam aqui em Brasília, que puderam chegar, foi uma reunião com o presidente Bivar, participaram deputados e senadores, né? Foi uma reunião em que todos nós falamos a mesma língua, né?
todos nós falamos a mesma língua. E que língua é essa? É a língua que o Brasil precisa, é a língua que o governo precisa para que nós tenhamos uma base sólida de apoio ao governo Bolsonaro. Pronto, acabou, né? Então, qualquer eventual aresta está absolutamente aparada e nós temos ali um discurso único como partido. Estamos fechados com este bloco que quer, de fato, votar a agenda econômica e fazer o Brasil andar, minha gente. A gente precisa ver o Brasil andar para frente, crescer. 4%, 5%, é isso. Ao ano, né? 4, 5% ao ano, quiçá mais. Mas para isso tem que ter as reformas. Sem reforma não tem solução. Sem reforma da Previdência não tem solução. Muita gente me perguntando sobre a reforma da Previdência. Hoje teve mais uma reunião sobre isso, tá, gente, com a equipe da Previdência. Eu vou trazer para você alguns detalhes, né, do que é a reforma da Previdência. Eu já tinha falado para você numa live anterior, à época da transição, que um dos focos da reforma, que a reforma seria uma reforma bonita, né, uma reforma que, de fato, vai criar um pouco mais de justiça, né? Porque hoje quem paga a conta é o mais pobre, quem paga a conta de fato é o mais pobre, e esse vai ser preservado, né? E é uma reforma que também vai combater muito as fraudes. Hoje a gente tem, em média, a expectativa que as fraudes na Previdência cheguem a 1/3 do que custa a Previdência. Então você bota nisso aí 170 bi ano. É dinheiro que não acaba mais, 170 bi ano, né? Então eu vou contar pra você com detalhes um pouco mais, que eu tenho que fazer uma live só sobre isso, só sobre a Previdência, pra gente discutir tintim por tintim, porque eu vou precisar de vocês todos, né? Ajudando a esclarecer as pessoas do entorno de vocês, nas suas redes sociais, no trabalho, em casa, né? Justamente porque a esquerda vai fazer aquele barraco que a esquerda sempre faz, contra a reforma e contra qualquer coisa, gente, que seja boa para o Brasil, né? Se é o governo Bolsonaro que está indicando, a esquerda é contra, né? Não interessa se o negócio é bom, se não é bom, então a gente precisa estar muito, 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 muito atento a isso. O que mais que eu prometi falar para vocês aqui? Até anotei os assuntos aqui, porque senão eu esqueço, gente. Vamos lá. A desratização do ministério, hoje o ministro Onyx também tomou uma decisão importante, né? Ele exonerou, mandou embora 326 comissionados, 26 ou 23, mais de 320 e tantos comissionados da Casa Civil, e a grande maioria, se não todos, ideologicamente aí alinhados, né, à esquerda que nós demitimos aqui neste país, né, minha gente? E aí teve grita em um monte de lugar, né? Um monte de lugar. Ai, meu Deus, porque estão demitindo só porque a pessoa é de outro partido? Só porque a pessoa, gente, gosta do PT? Exatamente. Sabe por quê? Porque você não pode ter o inimigo ao lado. Você não pode ter o inimigo morando do lado, né? Você não pode botar na sala ao lado o seu inimigo. Inclusive, tinha gente que era informante de ex-ministros do PT. Tá bom pra você? Ex-ministros do PT. Gente que ficava lá, ó, passando o WhatsApp pra ex-ministro. O que tava acontecendo? Para com isso, né, gente? Para com isso. Tem que colocar gente de confiança. Se é cargo de confiança, tem que ser de confiança, ora, pois. Vai botar gente que não é de confiança em cargo de confiança? Pelo amor de Deus, né? Bora fazer um negócio direitinho e pensar de novo, né, minha gente? Então é isso aí, vamos desratizar mesmo, desratiza o governo, desratiza, põe pra fora qualquer um que esteja contra esse novo momento do Brasil, que é um momento de prosperidade, de mudança, um momento em que a gente quer fazer a coisa pública funcionar. Pronto, acabou, né? E no Senado é o seguinte, minha gente, hoje o Renan Calheiros, que tá todo assanhado, né, para ser presidente do Senado de novo, e existe uma regra, eu vou explicar para vocês como é que funciona a escolha de presidente do Senado. Ali tem um regramento estabelecido durante os últimos 60 anos, um regramento, né, que diz o seguinte, nesse regramento. Eu tô exagerando de 60 anos, tá, gente? Foi uma figura de linguagem também. Mas um regramento aí, né, nos últimos anos, que diz o seguinte: a maior bancada é quem faz o presidente, né? E aí vai dividindo os espaços proporcionais ali na mesa, aquela coisa toda. Por este regramento, o presidente do Senado seria do MDB, partido do atual presidente e partido do Renan Calheiros. Dentro do PMDB há uma divisão, né? O Renan Calheiros quer lançar candidatura e tem a Simone Tebet que pode lançar candidatura, que aliás é um bom nome,
Um bom nome é Simone Tebet, né? Então, este é o regramento. Mas quando todo mundo fala dentro, né, o pessoal mais antigo do Senado, que não é possível romper o regramento que foi estabelecido durante décadas, eu digo o seguinte: nós mostramos nas urnas agora que esse é o momento de mudança, de quebrar regras da velha política. Então, tudo é possível. Tudo é possível. Mas o Renan, que é habilidoso, que sabe e muito trabalhar nos bastidores e que se move como uma serpente ali entre pedras quentes, né? O Renan Calheiros fez um aceno para a equipe econômica, né? Um aceno, deu uma de mias e fez um aceno para a equipe econômica, né? Dizendo que pode fazer ali um momento, né, de aceleração das votações das pautas econômicas, botar o Congresso para votar tudo em ritmo absolutamente acelerado, sabe? É aquele negócio assim, vota, 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 vota. Ou seja, ele deu um tchauzinho para dizer assim, ei, eu tô com vocês, vamos lá, governo, eu vou ajudar vocês. Creio, né, que o governo, o presidente Bolsonaro, o governo como um todo, tá longe de ser bobinho para cair nessa conversa do Renan Calheiros, né? E se transformar em refém do Renan Calheiros, né? É dar, entrar no cárcere e dar a chave do cárcere, né, para quem te levou para lá, né? E deixar ele com a chave dando tchauzinho para você, é isso, né? Então imagino aí que nenhum de nós vai querer estar nas mãos de refém, né, do Renan Calheiros. Não queremos estar nas mãos, feito reféns, do Renan Calheiros. Imagino que isso não vai acontecer. Imagino que o governo não queira Renan Calheiros como sócio. Não é um bom sócio. Você compraria um carro usado do Renan? Acho que não é um bom sócio, né? Então, há algumas movimentações acontecendo no Senado, tem algumas pré-candidaturas lançadas, tem a pré-candidatura do Tasso Gereissati, pelo PSDB, do Davi Alcolumbre, pelo DEM, do Major Olímpio, pelo PSL, que foi lançada hoje. Como eu disse pra você, ali a Simone Tebet também tenta se viabilizar de alguma forma, o Esperidião Amin, né? Então são nomes ali que estão circulando. Qual é a estratégia que tem que ser adotada? A estratégia é a seguinte, gente: todos contra Renan. Todos contra Renan. Né? Desses nomes todos que estão aí, você tem, né, na escala ali, eu acho esse melhor, eu acho aquele melhor, mas qualquer um é melhor que o Renan. Então, todos contra o Renan. As pessoas falam, Simone seria bom. Eu também gosto da Simone Tebet, eu acho que, de novo, né, nós não temos a perfeição ali, mas nós temos alguns nomes, né? Qualquer um desses nomes é melhor que o Renan Calheiros. Então, e claro, que se sair um monte de candidato, todos os candidatos vão sair. Aí o Renan Calheiros ganha, né? Então, obviamente, o mais inteligente é criar ali, entre esse grupo de candidatos, um consenso de quem é o nome que realmente é viável para derrotar o Renan Calheiros, e é possível. Possível, sim, derrotar, né, o Renan Calheiros se houver essa união. Ponto, né? É isso. Deixa eu ver aqui uma participação aqui. Pessoal aqui, ó, gente, vamos deixar, vamos trabalhar, vamos parar de reclamar. Isso aí, gente, vamos trabalhar e vamos parar de reclamar, né? A gente tem muito o que fazer, tem muito trabalho pela frente. Nosso trabalho aqui só começou. É de fato um negócio insano, né? Tem quem trabalha de verdade, também quem não trabalha não faz porcaria nenhuma. É assim que funciona. É assim que funciona, né, minha gente? Quem tá trabalhando... Opa! Tem alguém interfonando pra mim? Tem alguém interfonando pra mim. Gente, o interfone era pra estar estragado, mas tá interfonando. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e a gente se fala amanhã com certeza, direto aqui de Brasília. E não se esqueça, curta, espalha, compartilhe, curta, espalha, compartilhe, curta, espalha e compartilha. Fica com Deus. Tchau.